Professor Oswaldo, hoje a gente vai abordar o tema da segurança pública, mas como é um tema bastante amplo e até certo ponto inesgotável, eu queria focar nos problemas da segurança pública dentro da sociedade atual, naquela relação polícia, bandido e vítima. Baseado nos seus 16 anos de experiência na área de segurança pública, qual é a sua visão a respeito dos problemas dessa relação? Olha, é difícil assim fazer um mapeamento completo dessa questão, porque são muitas variáveis. Mas duas coisas me chamaram a atenção logo que eu iniciei a minha carreira como instrutor em academia de polícia. Primeiro foi a ausência de uma doutrina para o trabalho policial. Eu achei muito estranho, né? Só que eu estava naquela época, 2000, era um momento em que estava aquela febre de extinguir tudo que era militarismo, tudo que ligado ali para militarismo era ruim. E eu não concordei, nunca concordei com isso em toda a sua plenitude, mas eu confesso que eu também me animei com essa história. Mas eu esperava que saísse uma doutrina para entrar outra doutrina. E essa doutrina, digamos assim, ela não aparece. Tempo depois, o que vai aparecer dentro das polícias são as ideologias dos movimentos revolucionários, né, adotando a política gramsciana de infiltrar as instituições e dar início a um processo de implantação da dialética revolucionária, em que você começa a assistir à fragmentação, né, das polícias, do tipo agente versus delegado, polícia versus governo, praça versus oficial, polícia versus governo. Então, essa estratégia revolucionária, ela foi aplicada de uma forma muito sofisticada, e essa, eu diria, então, foi a doutrina que apareceu substituindo as doutrinas que existiam até então para orientar o trabalho policial. Um outro ponto que eu acho também muito importante, que eu sempre chamei a atenção, é a própria estrutura administrativa das polícias, né? Se você prestar bem atenção, todas as instituições que fazem parte da nossa percepção penal, não somente as polícias, mas todas elas têm uma estrutura muito mais patrimonialista do que burocrática. Para falar de burocracia mesmo, modelo de administração pública, você só tem um concurso para entrar. Mas depois, você não tem mais concursos internos que vão classificando aquelas pessoas de acordo com o famoso princípio da meritocracia, que é próprio da burocracia. Então, os critérios de promoção seriam outros, no caso da polícia? Eles existem, né? São legais, mas aí que está. Por essa polícia ser altamente patrimonializada e não burocratizada, no sentido da administração pública, isso faz com que essa polícia se torne vulnerável à ingerência política. No meu entendimento, com essa minha experiência, eu acho que isso é estratégico. Você está vendo aí uma operação Lava Jato. Você está vendo aí o desempenho de uma polícia que tem um certo grau de autonomia, como a Polícia Federal, o estrago que faz em um país como o Brasil. Então, nunca houve interesse que as polícias trabalhassem de forma autônoma. Você vê que pós a Constituição de 88, o Ministério Público também passa a ser uma instituição desvinculada do Poder Executivo, né? Muitas vezes até chamada de quarto poder. O Ministério Público também ganha um grau de autonomia muito grande, e quando ele começa a trabalhar, olha o estrago que os Ministérios Públicos estaduais e o federal fazem no país como o Brasil. Então, esse modelo patrimonializado das polícias, no meu entendimento, é proposital para que exatamente se possa manipular essas instituições politicamente. E isso tem um resultado.
inverso do que a gente chama de segurança pública. Né? Isso tem um resultado porque essa polícia ela vai ser moldada, ela vai ser direcionada de acordo com interesses políticos, nem sempre vinculados a interesses, digamos assim, da tal sociedade brasileira, de uma sociedade mais segura, de uma sociedade mais pacífica realmente, etc. Né? Certo. Agora, esse modelo que vem sendo implantado, essa evolução ou involução, não sei, que o senhor estava citando, é realmente algo que é criação nossa ou tem alguma influência externa? O nosso modelo de polícia, digamos assim, tudo no terceiro mundo é imitação. Mas nós podemos dizer que o nosso modelo de polícia é um modelo de polícia nosso? Sim. Sim. Com imitações e adaptações estrangeiras, isso é notório por conta de sermos, né, até hoje uma colônia sempre improvisando tudo. Mas, de uns tempos para cá, a influência de organismos internacionais, a influência de agendas internacionais, como, por exemplo, o PNDH3, é muito forte. Né? Esse discurso de que a polícia tem que acabar, ele não é brasileiro. Né? As ONGs que estão aqui no Brasil financiando esse discurso e esse programa não são brasileiras. Né? Então, há sim uma forte influência de interesses estrangeiros na segurança pública brasileira, e eu tenho minhas dúvidas que esses interesses estrangeiros sejam interesses realmente que venham a ser benéficos à nação e à sociedade brasileira. Seria, então, basicamente, o que a gente pode observar, as diretrizes, no caso, os objetivos estratégicos do PNDH3, então, influenciando sim. nesse processo. Sim, há todo um projeto de implantar uma revolução gramsciana no Brasil, todo um projeto em andamento, isso está muito claro. Né? Minar as instituições. Se você olhar o plano do PNDH3 para a questão da segurança pública, é um bom plano, sim. Na maioria das suas propostas, são propostas muito interessantes e que até nós precisamos adotar, sim. Né? O eixo 4, que é o eixo que cuida da questão da segurança, ele é abrangente, ele cuida de tudo mesmo que está ligado à área de segurança e criminal, inclusive perícia. Mas, se você prestar atenção, vez por outra vão aparecendo algumas propostas, como a ideia da ingerência da sociedade civil organizada, que o leitor desavisado, que não entende muito bem dos conceitos gramscianos revolucionários, né, tem uma ideia que na verdade é outra. O que está se chamando de sociedade civil organizada são os movimentos revolucionários. E pelo PNDH3, as polícias seriam então capitaneadas, comandadas, né, particularmente as políticas de segurança pública, seriam orientadas pelos movimentos revolucionários, não mais pela polícia propriamente dita no seu sentido. Seria mais ou menos um planejamento de desmilitarização ou de unificação das polícias. É o que eu pude entender, baseado no que eu vi no PNDH3. Tem essa dimensão da desmilitarização. Se vamos da desmilitarização, ela traz algumas incoerências. Que, paralelo a essa ideia da desmilitarização, traz duas questões importantes que vêm sendo também muito discutidas no Brasil, que é a unificação das polícias e a municipalização da segurança. Bom, uma das justificativas para municipalizar a segurança é porque o militarismo é ruim, então vamos acabar as polícias militares. Mas aí vem uma incoerência muito grande, porque o que está se fazendo no Brasil todo é militarizar, criar e militarizar guardas municipais. Né? Você está, na verdade, desmembrando a política de segurança pública em micro-unidades, porém com a mesma estrutura e a mesma dinâmica, filosofia, inclusive, que você tinha ou tem nas polícias militares.
Então isso é um problema que, no meu entendimento, é uma incoerência muito grande. Ao meu ver, uma espécie de descentralização, então. Você está pulverizando a militarização da polícia. Isso. E existe uma ideia por trás disso de que, na verdade, se você tem se você observar bem as polícias militares brasileiras, elas são verdadeiros exércitos. Então isso dá uma autonomia muito grande aos governadores. Um poder político muito grande aos governadores. Você pega uma polícia de São Paulo, que tem mais ou menos 100 mil, 110 mil homens, tem metade do efetivo do exército brasileiro. Então, no país, no continente que nós estamos vendo tendências cada vez mais autoritárias, bolivarianas, etc., etc., essa fragmentação da segurança pública ela pode ser um perigo, porque se houver um fechamento do poder central, os governadores nos estados não terão força para se opor a esse fechamento. Essa seria também, talvez, uma das ideias que pudesse estar por trás dessa ânsia de municipalizar com o discurso, de imitar as polícias estrangeiras, etc., etc., etc. No mesmo passo, você vê a criação, como em toda a América Latina, das guardas bolivarianas, né? As Forças Nacional. A Força de Segurança Nacional, chamada nos demais países de guardas bolivarianas, elas são um projeto espalhado por todos os países participados por São Paulo. Então, isso não é uma mera especulação. Né? Existe uma coincidência muito grande de se estar criando essa força federalizada, também baseada em discursos de atuação de emergência. Né? E também a ideia de que precisa unificar a polícia para funcionar. O discurso é simplesmente vazio, porque no Brasil nós temos poucas instituições policiais. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, que possuem milhares de instituições policiais, porque lá, inclusive, há uma ênfase muito grande na municipalização da segurança, e funciona. Europa, funciona. No meu entendimento, se houvesse realmente interesse em se pensar a polícia que funcionasse como polícia, a primeira coisa que se verificaria seria essa questão que eu citei no início, a questão da ordem administrativa. Hoje você não é um policial de inteligência, você está. Hoje você não é um policial de corregedoria, você está. Certo? Uma polícia que não tem carreira no setor de inteligência e não tem carreira no setor de corregedoria, essa polícia é feita para não funcionar. Ela é uma polícia refém das relações do poder político. Uma outra coisa que eu observei e que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco é que num outro vídeo que o senhor gravou, o senhor falava de uma matriz que é muito utilizada no ensino, na parte de ensino das academias de polícia no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco que matriz é essa, quais são as suas diretrizes, desse uma visão geral sobre ela. Essa matriz, ela é apelidada de matriz curricular 2009. Essa matriz ela começou a ser imposta, foi criada, montada dentro da Senasc e ela começa a ser imposta a partir de 2009 para, inclusive, vinculada a repasse de recursos. As polícias que adotassem essa matriz nas suas escolas e academias, essas polícias elas teriam mais facilidade de ter recurso por parte da Senasc e do governo federal do que as que não adotassem. Evidentemente que houve uma correria muito grande para que as polícias adotassem essa matriz e desavisadamente as pessoas fizeram isso, né, sem perceber que estavam, na verdade, implantando exatamente o modelo gramsciano de educação. Né?
Você pode baixar essa matriz na internet, no PDF, não tem problema nenhum. Você vai verificar que eles tiram todas as matérias de direito, né, da proposta original, eles tiram todas as matérias de direito e colocam matérias de gestão e muita matéria ligada à chamada área de humanas, né, filosofia, sociologia, antropologia, né, com a ideia de que o policial precisaria se humanizar e por isso ele precisaria ler essa literatura. Eu não tenho nada contra essa literatura nem a leitura dela, mas sempre chamei a atenção para o fato de que na matriz curricular, no modelo original, a única matéria de direito que tem é introdução ao estudo do direito. Uma matéria. E é evidente que é importante que um policial saia de uma escola ou de uma academia de polícia com conhecimentos sólidos em direito constitucional, em direito administrativo, em direito penal, né? Até mesmo direito civil, né? Por conta de que ele precisa conhecer os limites, as possibilidades, os seus deveres, os seus direitos, mas também os seus limites, principalmente em situações de tensão ou até mesmo situações de confronto. Ele, na verdade, ele age como um executor da lei. E ele não está tendo esse conhecimento, pelo que a gente pode observar, né? Algumas academias ousaram manter algumas disciplinas do universo jurídico, mas a matriz, ela exclui. Com a ideia de que o policial é um gestor, de que o policial ele vai administrar a segurança pública. Não, o policial não vai simplesmente administrar a segurança pública, até porque uma questão que você trouxe no início combate é algo que faz parte da segurança pública em países do terceiro mundo, particularmente no Brasil. Tá? Então nós não podemos ter o luxo apenas de uma polícia investigativa. Nós precisamos de uma polícia também preparada para situações de combate, propriamente dito. Né? E tudo isso requer o preparo policial em diversas dimensões, tanto na sua dimensão psicológica, na sua dimensão física, preparação física, treinamento de tiro, mas também treinamento, o preparo jurídico, para que ele tenha a certeza de que o que ele está fazendo é ou não dentro da lei. Professor, falar em segurança pública no Brasil hoje e não abordar um tema que eu quero agora nesse momento falar é praticamente impossível. O tema é tráfico de drogas. Como é que o senhor vê hoje essa situação do tráfico de drogas no Brasil, principalmente porque o Brasil ele faz parte da rota do tráfico internacional, então muita droga entra no Brasil através das fronteiras. E o que é que o senhor pode observar hoje assim sobre o preparo das polícias ou a instrução que as polícias estão tendo para lidar com esse problema? Porque é uma realidade que vem desde, como eu falei, da questão do tráfico internacional, das fronteiras, as grandes quantidades de droga que entram no Brasil, mas também a outra ponta, que é o traficante pequeno, o próprio usuário mesmo. Então, é um tema que eu acho assim que dá um pouco de problema para as polícias hoje, de modo geral, no Brasil. Olha, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. A começar pela maneira como ele é tratado. Né? O ambiente acadêmico, ele é, na melhor das hipóteses, romântico. Né? A droga é uma guerra química. É uma guerra. Como é que eu faço para destruir um país? Eu encharco esse país de droga. Quem teve essa ideia foi Mao Tse-tung. O criador desse projeto de tráfico de droga que existe hoje aí, foi criado por Mao Tse-tung. Então, Mao Tse-tung pegou aquilo que a Inglaterra fez na Guerra do Ópio, no século XIX, na China, fez, bom, então vamos destruir a sociedade americana capitalista com droga. Certo? Pós Segunda Guerra Mundial. Então você vê essa expansão
A KGB russa também trabalhou muito bem, criando todos esses grupos, como as Farc, etc., aqui pela América Latina. Né? Houve interesse também dos Estados Unidos com relação às drogas, por conta que começaram a utilizar drogas para também estimular seus soldados no combate na guerra do Vietnã. Então, houve diversos interesses, mas a ideia mesmo do tráfico, né, isso está em livro. Só que essa literatura ela não foi traduzida para o português, ela não foi. Né, um livro chamado Cocaína Vermelha, onde é mostrado claramente que como é que isso aparece. A droga ela faz parte de uma guerra química. Se o cara joga um gás num país, causa escândalo. Mas se ele vai aos poucos encharcando aquele país de droga, e não só, mas atingindo muito a sua... É claro que vai comprometer o futuro dessa nação. Então isso não vai acabar. Se você observar agora, agora já inventou aí, a Monsanto descobre a maconha transgênica, e aí inventou um discurso para legalizar o uso de maconha, que na verdade o pessoal está pensando que é qualquer maconha, não é qualquer maconha, é a maconha da Monsanto. Tá? Então, não tem como acabar, não tem como. A começar porque, como eu estava dizendo, as pessoas não estão analisando o problema como ele é. O meio acadêmico ele cria o paradigma e depois ele quer que a realidade se encaixe naquele paradigma. Tá? Então, criou-se esse paradigma no problema social, que é uma versão comunista da interpretação do crime, né? Socialista, comunista, marxista. Criou-se esse paradigma e agora tudo tem que se encaixar nesse paradigma. Quando, na verdade, o universo geopolítico que envolve a droga e o tráfico de droga tem muitas outras variáveis, muitos outros atores nesse xadrez internacional que esses discursos ideológicos, marxistas, esses paradigmas simplesmente desconhecem. É uma coisa que eu observo também nas leituras que eu faço, é que realmente as pessoas que abordam o tema tráfico de drogas falam muito do usuário, falam muito do pequeno traficante, do traficante médio, até dos grandes, os internacionais. Mas eles deixam de lado, não sei se propositalmente ou não, aquelas pessoas que realmente estão por trás de todo esse esquema, aquelas pessoas que não aparecem. Um universo multimilionário não tem... A lavagem de dinheiro salva a economia no mundo todo. A lavagem de dinheiro tem um papel importante na dinâmica da economia brasileira. Se parasse hoje a lavagem de dinheiro no Brasil, você quebrava o Brasil. Você acha que não tem condição de se... Você acha que não se tem condição de se rastrear tudo? Claro que tem. Você acha que não tem condição de se saber com esses sistemas de informática, esses computadores, o que está se fazendo em termos de... Claro que tem. Como é que você só consegue descobrir 10, 15 anos depois que roubaram a Petrobras toda? Como é que você consegue descobrir 10, 15 anos depois que arrombaram o Brasil todo? É lógico que tem como você descobrir isso em muito pouco tempo. Mas os interesses é que está, né? Aí é bonito, para temperar tudo e ficar as pessoas discutindo tricô, aí traz tudo para o problema social e fica bom para todo mundo se sente confortável. Enquanto isso, o verdadeiro objetivo está sendo alcançado aos poucos. Destruir toda a sociedade moderna ocidental. Professor, mais uma vez, obrigado e vamos aguardar o próximo encontro.